Wicked, esse é um filme que vai agradar todo mundo ou vai agradar só os fãs? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então, bora pro vídeo. Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história da Dorothy, do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba é interpretada pela Cynthia Erivo. É uma jovem do reino de Oz, mas incompreendida por sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e um pouco interessante, mas ao iniciar os seus estudos na Universidade X, seu destino encontra a Glinda, que é interpretada por Ariana Grande, uma jovem popular e ambiciosa. Nascida em um berço de ouro que só quer garantir os seus privilégios e ainda não conhece a sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade. No entanto, suas diferenças, como o desejo da Glinda pela popularidade e o poder e a determinação da Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entrar no caminho que pode perpetuar no futuro de cada uma e como as pessoas de Oz as enxergam. No passado, assisti a peça lá no Teatro Renault e eu curti demais pela sua ambientação, figurino e a música principalmente. Porém, entretanto, já faz muito tempo. Se você é aquele tipo de pessoa que assiste bastante a peça, tem um pouco mais de lembrança da peça do Wicked, provavelmente quando você for ver o filme você vai pegar muito mais referências. Eu digo isso porque quando eu fui ver o filme, teve momentos que a galera ficou muito surpreso e ficou gritando e tal. Caraca, eu não imaginava que ia ter essa personagem X. E eu não tive essa relação porque basicamente eu curti a peça, mas não tive tantas lembranças que já faz muito tempo. Você que curte muito o Wicked, você vai pegar essas referências. Mas uma pessoa, tipo eu, que viu esse filme, mas não tem tantas lembranças da peça, ou nem viu a peça, você vai curtir, porque a história consegue contar muito bem todos os personagens, os desenvolvimentos, as tramas, então você não vai ficar perdido caso você não viu a peça. Porque o filme não pode ficar preso só para os fãs, tem que atrair os fãs e também o público geral. Um dos pontos positivos nesse filme que é muito interessante é a questão do seu cenário. Cada cenário bonito que enche os seus olhos. Ainda mais que esses cenários são reais, foram construídos, que ainda mais é bom tanto para os atores saberem aonde eles vão atuar e também para as pessoas que vão assistir o filme, que vai ficar mais imersivo, mais palpável. Às vezes o CGI não ajuda muito e às vezes a criar o cenário é muito mais interessante e muito mais imersivo. Isso é um ponto positivo. E acredite se quiser, o trem que aparece nesse filme foi construído, ele é realmente real e não tem nenhum CGI. Esse filme tem alguns CGIs bem pontuais, que não fica tão exagerado, fica até orgânico. Eu acho que não era necessário que a parte 1 fosse uma duração tão grande, quase 3 horas de duração. Se fosse uma duração um pouco menor, já seria suficiente, visto que teríamos uma sequência em novembro de 2025, que vai ser o último filme, que obviamente vai ser um pouco mais longo, para poder contar tudo que é para ser contado e fechar todas as pontas soltas que tivemos na parte 1. Porém, eu acho que a parte 1 ficou um pouco maçante, enrolar algumas coisas, até engrenar demorou um pouco. O filme tem quase 3 horas, então tem coisa que poderia ser retirado. Eu não sou o maior fã de filmes musicais, mas tem filmes que vale a pena você ver nos cinemas pela performance, pelo ambiente e tudo mais. Por entretanto, um exemplo disso é o Wonka, um filme que tem muito musical, mas ele é muito maçante. A sensação que ele é muito mais longo do que ele é. Então, ele tem muito mais musical do que próprio diálogos. O Wicked tem uma boa mescla, você tem um próprio musical, uma boa performance e ao mesmo tempo tem diálogos que te prendem na duração do seu filme. Isso é interessante. Então eu, que não sou tão fã de musical, gostei demais do filme. E para quem gosta do Wicked, vai ser um prato cheio. Óbvio que para quem já conhece o Wicked, já entende um pouco mais da história, já sabe que essa história vai ser baseada na origem da Elphaba e da Glinda. Eu acho super interessante, porque quem já viu Mágico de Oz, o clássico, nunca imaginaria que em algum momento elas já foram amigas e por uma circunstância elas perderam um vínculo de amizade. Interessante que o início do filme é mais ou menos o final que poderíamos esperar na sequência do Wicked. E para mim é um filme muito interessante, vai agradar tantos fãs e vai agradar tantas pessoas que caíram de paraquedas e querem ver um filme musical com o toque de Mágico de Oz. Você tem alguns cenários que relembram o Mágico de Oz, o clássico. O orçamento desse filme é de 145 milhões de dólares e você consegue perceber o gasto desse filme
Primeiramente pelos figurinos, que é impecável, bonito demais, os cenários que foram construídos, que isso dá uma vida pelo filme, e obviamente isso gera uma grana a mais. Mas o ponto negativo para mim é a questão da colorização, que ficou um pouco lavado. Se fosse uma cor mais vibrante, isso seria muito mais interessante, visto que o filme clássico do Mágico de Oz é muito mais vibrante a colorização, e também aquele filme do Mágico de Oz, que é um filme que tem o James Franco e tudo mais, que é muito mais nítido a colorização em comparação com esse do Wicked, que ficou um pouco lavado, que deixou a desejar na minha opinião. A atuação da Ariana Grande está sensacional como Glinda, tem alguns momentos de comédia, então o filme é muito interessante, mas sem sombra de dúvidas, o que explode na atuação e explode na sua performance na Ariana Grande é no momento que ela vai cantar. A gente já sabe que ela canta super bem, mas nesse filme, nossa, ela elevou numa potência muito alta. E ela tem os momentos mais digamos, de ópera. Se você viu o filme, você vai entender o que eu quero dizer. Cynthia Erivo tá uma atuação sensacional como Elphaba, porque no início é uma atuação muito mais tranquila, uma personagem mais de boa, mas ao decorrer da duração do filme, você vê que ela vai mudando a personalidade dela, o que podemos ver na sequência, o que podemos esperar. Então isso é muito interessante. Inclusive, uma curiosidade para vocês, que ela não usa dublê, e ela é a própria dublê. Então isso é interessante, que o próprio diretor consegue chegar mais perto, porque se não fosse ela e fosse um dublê, teria que ficar mais afastado para poder mascarar um pouco. Mas, pô, sensacional, aquelas cenas que ela tá voando, usa a vassoura e etc. E ela também tá cantando super bem, igual a Ariana Grande, com os toques de ópera, não todo o tempo, alguns pontos pontuais. A parte 1 tem algumas pontas soltas que vão ser respondidas na parte 2. Por entretanto, se não tivesse a parte 2, só tivesse a parte 1, já conseguiria responder tudo. Quer dizer, algumas coisas, claro que algumas coisas você ia ficar na dúvida, mas de modo geral, você tem o começo e o meio e fim da sua história. A parte 2 eu vejo que você vai ter muito mais a Glinda no seu auge e a Elphaba no seu auge também. Algo que no primeiro filme é mais uma origem até o que a gente já conhece nessas duas personagens. Vale super a pena você ver esse filme nos cinemas. É um filme muito interessante, mas que deveria ter uma duração menor. Mas de resto, é um filme muito bom mesmo. Vale a recomendação e, se possível, veja no cinema com a maior tela possível. Então é isso então. Essa é a minha crítica do Wicked. Antes de qualquer coisa, inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like. Falou e fui!